Esse livro aqui já teve no hype sobre criatividade, mas o que pouca gente percebe é que ele ensina aí nas entrelinhas sobre comportamento humano. Quando eu li esse livro, eu tava numa pegada um pouco mais de desenvolvimento pessoal e eu não me atentei a algumas coisas que o livro traz, mas eu fui revisitar ele e consultei os meus post-its e agora, com uma visão um pouco mais diferente, eu consegui notar que tem sim muita lição que dá para tirar desse livro sobre como a gente se relaciona com as coisas e por que a gente se relaciona dessa forma. Mas antes de eu te contar os insights que eu tive com o livro Roube como um Artista, deixa eu te contar que eu sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. Você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Ariane Kalpnik e aqui nesse canal a gente conversa sobre neurociência, psicologia, enfim, comportamento humano aliado ao marketing, porque pra mim, entender de marketing é entender de gente, não tem como fugir disso. Se já se identificou, te convido a se inscrever no canal e continuar acompanhando os nossos bate-papos que a gente vai tendo por aqui, para que a gente venha, de fato, se desenvolver cada vez mais. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Vou começar conversando sobre a capa desse livro, porque isso já é um ponto bem chave por si só. O livro tem um fundo preto, com as escritas em branco, bem clean, mas um detalhe é que parece que ele foi escrito à mão, então isso já é diferente do tradicional, digamos assim. O título, por si só, ele se chama Roube como um Artista. E embaixo tá um subtítulo, 10 dicas sobre criatividade. Se a gente tirasse o Roube como um Artista e deixasse só 10 dicas sobre criatividade, esse aqui seria um título bem genérico, objetivo, direto, mas tem um detalhe, ele não chamaria a atenção. Roube como um artista, ele gera uma quebra de padrão. E aqui, só pelo título, já mostra uma ideia de criatividade. Como usar ela, digamos assim. Eu resolvi começar pela capa do livro. Hoje no marketing, na verdade não é de hoje, mas há no marketing uma cobrança para que ele seja criativo, para que ele pense fora da caixa, para que ele fure a bolha. Então há esse viés aí embutido dentro do marketing. Toda essa criatividade que é exigida é como uma forma de chamar a atenção das pessoas. E isso já vem de tempos, para que a marca se diferencie. Mas hoje, principalmente com esse excesso de informação que a gente está tendo, a atenção ela ficou cada vez mais escassa. Então, a gente conseguir chamar a atenção das pessoas é cada vez mais difícil. E é justamente essa quebra de padrão, essa ruptura no que é muito comum pra gente, que faz com que a gente saia do piloto automático e de fato a gente preste atenção no que tá acontecendo ali, no que a marca tá querendo falar. Sim, é cada vez mais exigido das marcas, é mais exigido do marketing, mas tudo tem a ver com, de fato, o comportamento humano, porque nós, como pessoas, estamos cada vez mais imersos de tanta coisa que é difícil realmente a gente saber o que é relevante ou identificar se aquilo realmente vale a nossa atenção, o nosso esforço, sabe? A gente desviar do que a gente está fazendo ali para dedicar, vamos supor, nosso tempo, nossa energia para o que aquela marca está querendo nos falar. Eu começo dizendo que roubar como artista ou a questão da criatividade é sobre a gente entender também que a gente precisa saber capturar a atenção das pessoas para o nosso negócio, para o que a gente está querendo dizer. Na primeira parte do livro, na orelha, a primeira vez que eu consegui colocar um post-it na orelha, a primeira frase já diz assim: você não precisa ser um gênio, só precisa ser você mesmo. Vou indicar uma reflexão que o autor traz sobre a autenticidade. Porque se a gente para bem para pensar, cada um de nós tem uma trajetória, um background, bem específico, porque cada experiência que a gente vai tendo é muito individual e isso influencia muito no como a gente vai moldando a nossa personalidade, os nossos gostos, o nosso jeito de um modo geral. Mas que isso pareça uma coisa muito individualista, se a gente para enxergar em termos de marketing, na verdade, isso molda a forma como a gente se relaciona e como a gente trata o nosso negócio e a nossa marca. Engraçado, e chega a ser até um pouco contraditório, porque o título do livro é Roube como um Artista,
Mas a primeira frase que o autor nos traz é: seja você mesmo. A gente para bem para pensar é que, por mais que a gente queira a praticidade de poder roubarmos as coisas, as pessoas se conectam com outras pessoas, né? Se conectam com outras identidades, se conectam com outros indivíduos e também com coisas que parecem humanas, com coisas que trazem uma questão de relacionamento ali para elas. E tudo porque acaba gerando um pouco mais de conexão, de identificação e torna com que os vínculos sejam mais firmes, digamos assim. Há tanto um peso no marketing para que ele seja criativo, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas querem se conectar com coisas humanas, com coisas autênticas, com coisas que elas se identificam. Então tem sim esse lado de comportamento humano ali envolvido, essa parte da autenticidade, enfim. Um insight muito interessante que o livro me fez pensar é que não tem como a gente criar algo do zero. A gente é feito de referências, né? Como eu comentei antes, todas as nossas experiências, todas as coisas que a gente foi trazendo ao longo da vida, nossa jornada, faz parte da construção de quem a gente é e influencia nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente constrói. Então, algo que ele deixa relativamente claro ali é que não tenha como criar algo do zero. Assim, a gente sempre vai partir de algum norte, né? De alguma coisa, mesmo que inconscientemente. Isso também traz a reflexão de que é mais vantajoso a gente juntar algo que já existe, muitas vezes, com alguma coisa nova, realmente, né? E não criar simplesmente do zero, mas juntar algo novo com algo que já existe. Por que isso é tão estratégico? Nós, como pessoas, a gente tem aversão a algo que é muito diferente do que a gente está acostumado. Isso, principalmente, quando a gente está muito acostumada com a nossa zona de conforto ou quando a gente tem uma tendência a não se colocar em zonas de desconforto. Então, essa aversão, ela se torna cada vez maior aí, dependendo da nossa flexibilidade de sair da nossa zona de conforto ou não. Se torna bem estratégico, porque a gente começa a ter uma noção de como vai ser a aceitabilidade do nosso público em relação a algo que a gente está criando ali para apresentar para ele. Por mais que se exija que o marketing seja criativo, não dá para a gente só criar as coisas da nossa cabeça sem considerar ali como que vai ser a opinião do público, né? A recepção do público frente a isso. Outra sacada que eu achei genial desse livro e que eu já vi outros profissionais falando sobre isso depois, é que mais do que você usar algo de referência, é você saber usar várias referências ao mesmo tempo e copiar o estilo, digamos assim, que é copiar o pensamento por trás dessas referências. E por mais que se diga para roubar como um artista, não é para que se roube uma ideia em específico, mas para que se roube as referências, para que você consiga estruturar e entender melhor o estilo por trás daquilo, para que aquilo consiga ser replicado. Mais inteligente ainda, para que se pegue referências diferentes de lugares que às vezes não foram feitas associações ainda e que se misture, para que a partir dessa mistura você consiga criar algo único que fique ali com a sua identidade e que ainda assim vai ser autêntico, apesar de que não vai ser uma criação propriamente sua, porque vai ter as referências ali por trás. E a gente vê muito disso acontecendo em parceria de áreas que meio que não se conversam, que não faz muito sentido, mas eles conseguem trazer uma narrativa para isso. Por exemplo, a questão de propagandas automotivas trazer uma vibe, sei lá, Star Wars ali, sabe? Eles conseguem criar um contexto em que as coisas se conversam. É nesse sentido que a gente consegue explorar muito mais a nossa identidade, a nossa autenticidade através das referências que nos tornam únicos ali e ainda assim fazer com que as estratégias elas tenham personalidade, né? Que elas tenham uma identidade meio que própria. Sabe uma coisa que eu achei extremamente interessante e que foi um insight muito relevante? É a questão de saber o que deixar de fora. Muita gente
acha que tudo a gente tem que seguir a tendência, falar o que todo mundo tá falando, né? Aproveitar o hype ali das coisas, mas não necessariamente casa com a nossa identidade de negócio, com o perfil da nossa marca, do que a gente está construindo, ou com a estratégia de marketing que a gente está seguindo ali. Saber filtrar as nossas referências, o que a gente vai reproduzir, o que a gente vai deixar de fora, não é só um apoio pra gente em termos de clarear um pouco melhor o que a gente vai fazer, o que a gente vai usar realmente na nossa estratégia de negócio. Mas é uma forma também do público entender melhor quem a gente é e se identificar melhor com o nosso negócio. Isso porque, através desse filtro que a gente cria, a gente solidifica a nossa identidade, como eu já comentei, né? E a partir do momento que a gente diz, não, esse é o meu posicionamento, são essas as coisas que eu vou falar, que eu vou abordar, esse sou eu, o público já entende de fato qual é a nossa identidade. Ele não fica perdido do tipo, nossa, mas fala disso e fala daquilo, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, porque isso gera confusão, isso faz parecer raso, né? A gente precisa meio que justificar as escolhas que a gente tem para solidificar quem a gente é. E quando a gente tenta abraçar tudo e todos, é quase como se a gente quisesse agradar gregos e troianos, né? Então, a gente faz tudo e não faz nada no final das contas, porque a gente não consegue conversar com ninguém. Então, a gente precisa entender com quem que a gente está conversando, o que é relevante para ele, de acordo com o nosso perfil, com a nossa identidade, com o nosso posicionamento, e poder desenhar tudo de uma forma realmente bem amarrada, para que não seja feito nenhuma ação em vão e que todas as estratégias sejam de fato mais claras e intencionais. Entre nós, eu acho que ninguém quer aqui ficar perdendo tempo, ficar no looping, né, de só seguir o fluxo sem saber para que rumo a gente tá indo, né? Eu já fiz isso por 5 anos e eu não tô a fim de focar fazendo de novo, então a gente precisa sim ter um pouco de clareza nesses pontos para que a gente venha fazer as coisas realmente com mais tranquilidade. Agora vamos levar esse bate-papo aqui para os comentários? Me conta aqui se você já leu esse livro. Se você ainda não sabe muito sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição, tudo bem direitinho, mas eu acho que vale bastante a leitura, até porque ele é um livro bem curtinho, ele é bem ilustrado, é bem interativo, eu acho que vale a pena. Mas não só isso, eu quero saber o que tu aprendeu aqui de diferente e se tu tem alguma ideia aí além do que eu já comentei aqui no vídeo, tá? Te espero aqui nos comentários e, claro, se alguma coisa aqui fez a sua cabeça fazer só explodir, se tu aprendeu alguma coisa, deixa um joinha aí pra eu saber, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!